Você sai da igreja depois da missa e algo te incomoda. Acabou de comungar, recebeu Jesus no pão consagrado, fez o gesto da fé, mas o coração continua frio, a alma continua pesada, a vida continua vazia. Você olha ao redor e se pergunta: será que só eu sinto isso? Será que os outros experimentam algo que eu não consigo alcançar? A verdade é que você não está sozinho. Milhares de pessoas vivem essa mesma angústia silenciosa. Comungam, mas não se transformam. Tocam o sagrado, mas não sentem o fogo. Santo Agostinho conhecia bem esse vazio. Ele passou anos da sua vida buscando sentido em filosofias, em prazeres, em reconhecimento, mas tudo o deixava insatisfeito. Ele sabia que havia algo errado, não com Deus, mas com a forma como ele se aproximava de Deus. Ele te diria hoje, com a mesma urgência de sempre: o problema não está no sacramento, o problema está no coração que o recebe. A Eucaristia é sempre plena, sempre poderosa, sempre viva. Mas você está realmente presente quando se aproxima do altar? A comunhão não é um amuleto mágico, não é um ritual automático que funciona só porque você fez o gesto certo. É um encontro, e todo encontro exige presença, vulnerabilidade, abertura. Se você chega distraído, com o coração cheio de preocupações mundanas, com a mente em 1000 lugares ao mesmo tempo, Jesus entra, sim, mas encontra as portas fechadas. Ele bate, mas você nem percebe. Ele fala, mas você não escuta. E aí você sai da missa achando que Deus não te ouve, quando na verdade é você quem não está ouvindo Ele. Agostinho te provoca com uma pergunta que deveria te tirar o sono. Você vai à comunhão buscar Jesus ou buscar alívio? Você quer transformação ou só conforto? Você quer que Ele mude sua vida ou só que Ele abençoe a vida que você já tem? Porque se você quer mudança de verdade, precisa estar disposto a abrir as feridas, mostrar o que dói, confessar o que envergonha. A comunhão não é prêmio para quem está bem, é remédio para quem sabe que está doente. Mantra: Senhor, que eu não te receba apenas na boca, mas no coração, até que sejas tudo em mim. Você corre pela vida toda tentando preencher o vazio. Trabalha mais, compra mais, se distrai mais, vai à igreja, comunga, reza, mas continua buscando algo que não consegue nomear. E então Santo Agostinho te para no meio do caminho e te revela o segredo mais libertador e mais doloroso da fé cristã. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Você estava dentro de mim e eu andava por fora. Você entende? Deus nunca esteve distante. Você é que estava longe de si mesmo. Quando você vai à comunhão procurando uma experiência externa, um sentimento forte, um sinal visível, você erra o alvo. Porque Jesus não vem apenas para visitar você. Ele vem para morar em você. Ele quer fazer do seu coração um sacrário vivo, um templo onde Ele habita permanentemente. Mas você tem tratado seu interior como um quarto de bagunça, cheio de ruído, de ansiedade, de ressentimentos acumulados. Como Jesus vai fazer morada num lugar onde não há silêncio? Como Ele vai falar numa alma que nunca para escutar? Agostinho te ensina algo revolucionário. O encontro com Deus acontece na profundidade, não na superfície. Não adianta multiplicar devoções externas se você não cultiva a vida interior. Não adianta comungar todo domingo se você não dedica nem 5 minutos por dia para mergulhar no próprio coração e encontrar Jesus que já está lá, esperando, chamando, sussurrando. Você tem medo do silêncio? Tem medo de ficar a sós consigo mesmo? Então tem medo de Deus, porque é justamente no silêncio que Ele fala. Então hoje, agora mesmo, Agostinho te convida a fazer diferente. Antes de ir à próxima missa, antes de se aproximar do altar, reserve alguns minutos para esvaziar o coração. Tira o celular do bolso, desliga as preocupações, afasta as distrações, entra em ti mesmo, desce fundo. E lá, na parte mais secreta da tua alma, onde mora a verdade nua e crua de quem você é, você vai encontrar Jesus esperando. Ele nunca saiu. Você é que andava perdido fora de si mesmo. Mantra: não busco Deus lá fora. Ele está aqui, no lugar mais profundo de mim. Você já parou para pensar quantas vezes vai à comunhão sem realmente querer Jesus? Você vai porque é domingo, porque tem que ir,
porque faz parte da rotina católica. Mas cadê o desejo? Cadê a fome? Cadê aquela sede desesperada de quem sabe que sem ele a vida não faz sentido? Agostinho te confronta com uma verdade dura. Deus só se dá a quem tem fome dele. Não é que ele se recuse, é que graça não enche um coração que já está cheio de si mesmo. Quando você vai à missa distraído, pensando na reunião de segunda, na conta para pagar, na briga que teve em casa, você não está realmente presente. E se você não está presente, como pode receber uma presença? Jesus se dá todo na Eucaristia, mas ele não invade. Ele espera ser desejado, buscado, ansiado. Ele quer que você chegue ao altar como alguém que morreria de sede se não o recebesse. Não como alguém que está ali só cumprindo o protocolo. Pensa num encontro com alguém que você ama de verdade. Quando você vai encontrar essa pessoa, você se prepara, né? Você pensa nela, espera por ela, conta os minutos. Você não vai de qualquer jeito, com a cabeça em outro lugar. Você vai inteiro, presente, aberto. Agora me responde. Você trata Jesus assim? Ou você trata ele como uma obrigação religiosa, uma tradição que precisa manter, um costume que herdou dos pais? Porque se for isso, não espera sentir nada. Não espera transformação. Não espera fogo. Agostinho te desafia hoje. Cultiva a fome. Antes de comungar, passa a semana toda desejando esse momento. Medita na grandeza do que vai acontecer. O Criador do universo vai entrar em você, pequeno e limitado, e vai se dar completamente. Isso não é pouca coisa. Isso é o mistério mais profundo da fé. Se você começar a comungar com essa consciência, com esse desejo ardente, com essa fome real, tua comunhão nunca mais vai ser vazia. Porque Deus nunca nega pão a quem tem fome de verdade. Mantra. Senhor, dá-me fome de Ti, que eu nunca Te receba por hábito, mas por necessidade. Você sabia que dá para receber Jesus sacramentalmente e não receber Jesus espiritualmente? Parece contraditório, mas Agostinho explica. Aquele que come interiormente, espiritualmente, não apenas recebe o sacramento, mas participa do Espírito. Ou seja, você pode fazer o gesto correto, engolir a hóstia, cumprir o rito, mas se o coração não está envolvido, se a alma não está aberta, se a fé não está viva, você recebe o sinal, mas não recebe a graça. É como plantar uma semente em terra seca. A semente é boa, perfeita, cheia de vida, mas se a terra não está preparada, não vai brotar nada. A Eucaristia é sempre eficaz, sempre santa, sempre poderosa. Mas a eficácia dela em você depende do estado do teu coração. Se você chega endurecido, indiferente, fechado, a graça toca você, mas não penetra. Ela fica na superfície, não transforma. Agostinho viveu isso na própria pele. Ele conta que durante anos buscou a verdade nos livros, nas filosofias, nos mestres humanos, mas só encontrou quando parou de procurar fora e começou a escutar dentro. A mesma coisa acontece na comunhão. Você pode ir a 1000 missas, comungar 1000 vezes, mas se você não para encontrar Jesus no silêncio do coração, se você não deixa Ele falar, se você não abre espaço para a transformação interior, nada muda. Você continua o mesmo. Então hoje, antes de comungar, faça uma oração simples, mas revolucionária. Senhor, que eu não me contente apenas com o gesto, que eu receba o sacramento e a realidade, que Tu entres em mim e me transformes de dentro para fora. E depois da comunhão, não saia correndo da igreja. Fica ali, em silêncio. Deixa Jesus agir. Deixa Ele falar. Deixa Ele te mostrar o que precisa mudar, o que precisa morrer, o que precisa nascer. Porque a comunhão verdadeira não termina quando você engole a hóstia, ela começa ali. Mantra. Que eu não apenas toque Jesus, mas me deixe tocar por Ele até a alma. Você tem carregado culpas que nunca confessou? Tem pecados escondidos que você finge que não existem? Tem feridas abertas que você cobriu com distração, mas nunca curou? Então não se espanta se a comunhão te deixa vazio. Porque, como diz Agostinho, não é o alimento que se transforma em ti, mas tu que te transformas em mim. E como você vai se transformar em Cristo
se ainda não deixou ele limpar o que está sujo. Comungar sem arrependimento é como colocar perfume numa ferida infeccionada. Pode até disfarçar o cheiro por um tempo, mas o problema continua lá, piorando. Agostinho conhecia bem o peso da culpa. Ele viveu anos numa vida desregrada, buscando prazeres vazios, fugindo de Deus, e mesmo quando queria mudar, sentia que algo o prendia. Foi só quando ele teve a humildade de reconhecer suas feridas, de abrir o coração na confissão, de chorar seu arrependimento, que a graça pôde entrar e transformar tudo. Você tem medo de confessar? Tem vergonha de abrir suas fraquezas para um padre? Entende? A confissão não é humilhação, é libertação. Não é castigo, é cura. Quando você confessa, você não está apenas dizendo seus pecados, você está entregando para Deus tudo que te impede de ser livre. E aí, quando você vai comungar depois de uma confissão sincera, é diferente, porque você não está mais carregando peso, você está leve, aberto, pronto para receber. Agostinho te garante, a graça de Deus é infinitamente maior que qualquer pecado. Não importa o que você fez, não importa quantas vezes você caiu, não importa quão longe você foi. Se você volta com o coração arrependido, Deus te recebe de braços abertos. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa reconhecer que está doente para poder ser curado. Comunga com a consciência limpa, com a alma lavada pelas lágrimas do arrependimento, e você vai experimentar a comunhão como nunca experimentou antes, como fogo que queima o velho e acende o novo. Mantra. Senhor, eu reconheço minhas feridas. Vem curar o que está quebrado em mim. Você quer saber qual é o maior inimigo da comunhão? Não é o pecado grave, não é a distração, não é nem a falta de fé, é o orgulho, aquela voz dentro de você que diz: eu estou bem. Eu não preciso tanto assim de Deus, eu consigo me virar sozinho. Agostinho passou a vida inteira lutando contra o próprio orgulho, e ele te avisa: enquanto você achar que não precisa, Deus não pode te dar nada, porque Ele só enche o que está vazio. Quando você vai comungar achando que merece, que é um bom católico, que cumpre suas obrigações, você já errou antes de começar. Porque a Eucaristia não é prêmio para quem é bom, é remédio para quem sabe que é fraco. Não é troféu para quem chegou lá, é força para quem reconhece que não consegue caminhar sozinho. Agostinho dizia: tu és pobre e ele é rico, tu és fraco e ele é forte. Abaixa-te e ele descerá a ti. Entendeu? Deus se dá ao humilde, não ao orgulhoso. Olha para o fariseu e para o publicano na parábola. Os dois foram ao templo, mas só um saiu justificado. Por quê? Porque o fariseu foi cheio de si, listando suas virtudes, se achando digno. Já o publicano foi de cabeça baixa, batendo no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E foi esse, o que se reconheceu pequeno, que recebeu a graça. Você vai à comunhão como o fariseu ou como o publicano? Você vai se achando ou se reconhecendo pequeno diante da grandeza de Deus? Agostinho te desafia: na próxima vez que você for comungar, vai vazio, vai pobre, vai reconhecendo que você não merece nada, que tudo é graça, que você só está ali porque Deus te chamou, não porque você conquistou. E aí, quando você se põe nesse lugar de humildade, de pequenez, de dependência total, algo milagroso acontece. Deus se derrama em você. Porque só o coração humilde se torna sacrário. Só quem se esvazia de si mesmo pode ser cheio de Deus. Mantra. Senhor, esvazia-me de mim mesmo, para que eu seja cheio de Ti. Você comunga, sente algo, experimenta um momento de paz, e aí sai da igreja e em 5 minutos já está do mesmo jeito de antes, impaciente, irritado, julgando, reclamando. Por que isso acontece? Porque você não cultiva o amor. Agostinho dizia que o amor é como fogo, se você não alimenta, se apaga. Não adianta acender a chama na comunhão se você não joga lenha durante a semana. Não adianta encontrar Jesus no altar se você não permanece com ele no dia a dia. Ama e faz o que quiseres, dizia Agostinho. Mas cuidado, esse amar não é sentimento passageiro, não é emoção que vem e vai. É escolha diária, é permanência, é fidelidade.
É acordar de manhã e renovar o propósito de viver como Cristo viveu. É enfrentar o trânsito caótico e não perder a paz. É ouvir uma crítica injusta e não revidar. É olhar para o pobre na esquina e não desviar o olhar. Isso é amor. Amor concreto, amor que se traduz em atitudes, amor que transforma o cotidiano. Quantas vezes você comunga no domingo e na segunda já está no piloto automático? Volta para a rotina, para os mesmos vícios, para os mesmos erros, para as mesmas brigas. E aí você reclama que a comunhão não te transforma, mas ela transforma sim. O problema é que você não deixa a transformação durar. Você apaga o fogo que Deus acendeu. Você abandona a presença de Jesus assim que sai da igreja. Você não medita, não reza, não lê a palavra, não pratica a caridade. E aí, o amor esfria, a graça murcha, o vazio volta. Agostinho te convida a mudar isso hoje. Depois de comungar, não volta imediatamente para a vida de sempre. Carrega Jesus com você, lembra dele ao longo do dia, conversa com ele no trânsito, no trabalho, em casa. Trata as pessoas com o amor que ele te mostrou. Perdoa como ele te perdoou, serve como ele serviu. A Eucaristia não é ponto de chegada, é ponto de partida. Se você comunga e vive o amor, o fogo nunca se apaga. Mas se você comunga e esquece, não reclama do vazio, porque você mesmo o criou. Mantra. Que a comunhão de hoje se torne amor vivo em mim amanhã. Você vai à missa, reza o Pai Nosso, diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E na mesma hora em que acaba a oração, você olha de lado para aquela pessoa que te magoou e sente o rancor subir. Você comunga com ódio no coração, com mágoa guardada, com desejo de vingança escondido, e depois se pergunta por que a comunhão não te preenche. Agostinho te responde: porque você não pode receber o perdão de Deus se você não dá perdão aos outros. Jesus foi claro: se estás apresentando tua oferta no altar e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois vem apresentar a oferta. Mem-te 5, 23, 24. Isso não é sugestão, é ordem. Você não pode chegar ao altar carregando ódio. Você não pode tocar o corpo de Cristo enquanto trata teu irmão como inimigo. A Eucaristia é sacramento de amor e unidade. Se você não vive isso, você recebe o sacramento de forma vazia. Agostinho ensina: onde não há caridade, não pode haver justiça. Sabe o que isso significa? Que não adianta você estar tecnicamente certo numa briga, não adianta o outro ter errado mesmo, não adianta você ter razão para estar magoado. Se você guarda rancor, você perde a comunhão com Deus. Porque Deus é amor, e amor não guarda rancor. Amor perdoa 70 vezes 7. Amor não fica contando os erros do outro. Amor liberta, não prende. Hoje, antes de ir à próxima missa, faz uma coisa: pensa em quem você precisa perdoar. Aquela pessoa que te traiu, que te abandonou, que te feriu. E escolhe perdoar, não porque ela merece, mas porque você precisa ser livre. Porque enquanto você guarda mágoa, você é prisioneiro. E aí, quando você for comungar, vai com o coração leve, limpo, aberto. E Jesus vai poder entrar de verdade, sem barreiras, sem muros, e você vai experimentar a paz que vem só de quem perdoa como foi perdoado. Mantra. Senhor, que eu perdoe como tu me perdoaste, até estar completamente livre. Agostinho dizia uma coisa revolucionária: sede o que vedes e recebei o que sois, o corpo de Cristo. O que ele quis dizer com isso? Que quando você comunga, você não recebe apenas Jesus, você se torna parte do corpo de Cristo. Você se une a todos os outros que também comungam. Você entra numa comunhão que vai além de você, que te conecta com a igreja inteira, com os pobres, com os que sofrem, com toda a humanidade que Jesus veio salvar. Mas você vive isso? Ou você trata a comunhão como algo privado, pessoal, só entre você e Jesus? Você comunga pensando só em você, nas suas necessidades, nas suas dores, nas suas conquistas, e esquece que Jesus veio não só para você, mas para todos.
Esquece que ele tem um amor especial pelos pequenos, pelos excluídos, pelos que ninguém vê. E se você recebe Jesus, mas ignora o pobre na rua, se você comunga, mas trata mal o empregado, se você adora a Deus, mas despreza o próximo, sua comunhão é vazia. A Eucaristia te compromete. Quando você diz amém ao receber o corpo de Cristo, você está dizendo: sim, eu aceito viver como ele viveu. Sim, eu aceito amar como ele amou. Sim, eu aceito servir como ele serviu. Não é um amém passivo, de quem só recebe. É um amém ativo, de quem se compromete. Você comunga para se tornar pão partido para os outros, para se tornar vinho derramado, para se tornar amor concreto no mundo. Agostinho te desafia. Depois de comungar, não vai embora achando que cumpriu tua obrigação. Vai e vive. Vai e ama. Vai e serve. Olha ao teu redor e vê Jesus nos outros, especialmente nos que mais precisam. A comunhão sem caridade é como um cálice sem vinho. Tem a forma, mas não tem o conteúdo. Se você quer que tua comunhão seja cheia, transborde em amor pelos outros. Porque é assim que Jesus vive em você, amando através de você. Mantra: que eu seja corpo de Cristo vivo no mundo, amando e servindo como Ele. Você chegou até aqui e agora Agostinho te faz a pergunta final. O que você vai fazer com tudo isso que ouviu? Vai continuar comungando do mesmo jeito, com o coração morno, com a alma distraída, com a vida dividida? Ou vai deixar que a Eucaristia seja o que ela realmente é? Fogo que transforma, luz que ilumina, amor que consome tudo que não é de Deus? Porque o vazio que você sente não é punição, é convite. É Deus te chamando para uma comunhão mais profunda, mais verdadeira, mais viva. Agostinho resume tudo numa frase que deveria estar gravada no teu coração. Não digas, porque não sinto Deus. Se tu não o amas, Ele está em ti em vão. Entendeu? Deus está sempre presente na Eucaristia, sempre. O problema nunca é Ele, é você. É a forma como você se aproxima, a disposição do teu coração, a qualidade do teu amor. Se você chega frio, vai embora frio. Se você chega fechado, vai embora vazio. Mas se você chega com fé viva, alma arrependida, coração desejoso, você experimenta o que Agostinho experimentou: o fogo da presença divina. A solução é simples, mas exige tudo de você. Comunga com fé, não com fé teórica, mas com fé que arde. Não com fé herdada, mas com fé conquistada dia após dia, no silêncio, na oração, na luta contra o pecado, no amor aos irmãos. Confessa teus pecados antes de comungar. Cultiva o desejo de Deus durante a semana. Perdoa quem te magoou. Ama quem está perto. Serve quem precisa. E quando você for ao altar, vai inteiro, presente, aberto. E Jesus vai poder entrar não apenas no teu corpo, mas na tua alma, no teu coração, na tua vida inteira. Agostinho viveu uma conversão radical. Ele passou de uma vida vazia para uma vida transbordante de Deus. Não porque Deus mudou, mas porque Ele mudou. Ele parou de resistir, parou de fugir, parou de se fechar. Ele abriu o coração de par em par e deixou Deus entrar. E a partir daquele dia, nada mais foi igual. A mesma coisa pode acontecer com você. Não na próxima semana, não daqui a um mês, agora, hoje, na próxima comunhão. Basta você querer. Basta você deixar o fogo arder. Quando o amor é verdadeiro, a comunhão não termina no amém. Começa ali. Começa no momento em que você sai da igreja carregando Jesus no coração e decide viver como Ele viveu. Amar como Ele amou. Perdoar como Ele perdoou. Servir como Ele serviu. Isso é comunhão viva. Isso é Eucaristia que transforma. Isso é o fogo que Agostinho quer que arda em ti até que você seja todo luz.